Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor que está no livro de Neemias, capítulo 6, verso 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais. Agora, pois, ó Senhor, fortalece as minhas mãos. Quando Neemias tinha um projeto na sua vida, um desejo, um sonho, as lutas se levantaram contra ele. As pessoas se levantaram contra ele. Ninguém edifica uma vida, ninguém edifica sonhos, ninguém constrói desejos do coração sem que o inimigo se levante, sem que as pressões se levantem, sem que as tormentas se levantem na vida. Jesus, na palavra do Senhor, ele tem um segredo que eu acho muito especial. Todas as vezes que Jesus disse aos discípulos: vamos sair daqui e vamos a tal lugar, no meio do caminho se levantaram tempestades, as águas se tornaram revoltas, os problemas e as pressões da vida se levantaram contra ele. Todas as vezes que nós nos desafiamos a chegar a algum lugar, todas as vezes que nós queremos verdadeiramente construir um sonho, as circunstâncias e as pressões da vida se levantam para tentar nos fazer desistir, abandonar no meio, deixar a nossa caminhada. O primeiro chamado bíblico sobre missões não foi de Abraão, foi de Terá, pai de Abraão. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ele desiste, ele cansa, ele para. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: você precisa sair da sua terra e da sua parentela. A herança espiritual de Abraão era a herança de um homem que desistia, que parava, que não conseguia levar a termo aquilo que começou. E muitas vezes na vida nós não temos conseguido levar a termo aquilo que começamos. Não conseguimos definir todos os nossos propósitos, projetos e seguir caminhando até o fim. Muitas vezes no meio do caminho nós somos tentados a largar a obra. A Bíblia diz que aqueles homens tentaram atemorizá-lo, fazendo ele pensar que ele não conseguiria terminar aquilo que começou. Ouça o que eu vou dizer a você. Muitas vezes nós temos medo de não conseguir. Nós temos medo de não atingir o alvo. Temos medo de não termos recursos financeiros. Temos medo de não conseguir ter estrutura emocional para suportar as pressões de uma crise no casamento, na família. Temos medo de não conseguir vencer uma doença e uma enfermidade muito séria que se levantou contra nós. Temos medo de simplesmente não conseguirmos ser fortes o suficiente para atingir o projeto pelo qual nós nos estabelecemos na vida. Muitas vezes, diante das lutas e das pressões, nós temos medo de não conseguir. A ansiedade é fruto do medo de não conseguir. Muitas vezes a depressão, a angústia é uma força que nos segura, porque a depressão tira de nós a vontade de lutar e de conseguir aquilo pelo qual nós nos propomos. Por isso essas circunstâncias se levantam. Quando ele quis edificar seu sonho, seu projeto, ele sentiu medo de não conseguir. Ele sentiu que as mãos largariam a obra, que ele não seria forte o suficiente para alcançar o que Deus tinha para ele. E talvez hoje, nessa manhã, você acordou sentindo medo de não conseguir, medo de não suportar mais, medo de não ter força para levar a termo, medo de não ter estrutura econômica, emocional, espiritual para atingir o alvo pelo qual Deus estabeleceu sobre você. O medo de não conseguir rouba a vontade de alcançar. O medo de não conseguir nos faz abrir mão, largar aquilo do qual nós começamos. Depois do medo, o que falta muitas vezes em nós é vontade de lutar. Quando nós nos cansamos da vida, quando nós nos cansamos das situações,
Quando nós nos cansamos de viver repetidas vezes a mesma frustração, nós sentimos o desejo de largar, de deixar. Muitos casamentos se acabam porque as pessoas perderam a vontade de lutar e de acreditar. Muitas empresas fecham porque as pessoas perderam a vontade de lutar e de acreditar. Muitas vezes a pessoa não dá certo na vida porque ela perdeu a vontade de viver, de insistir, de conseguir. Muitas vezes a pessoa é dominada por sentimentos que não procedem de Deus e da vontade de Deus, porque são pessoas que simplesmente perderam a vontade. Pessoas que acordam de manhã e vão para o trabalho sem acreditar, sem desejar a vitória. Pessoas que muitas vezes pegam sua pasta e vão para os seus negócios, mas eles entram naquela peleja, naquela luta sem vontade de lutar, de conseguir, de alcançar. As frustrações repetidas, as dores repetidas, o cansaço acumulado tira de nós a vontade de lutar, de querer, de conseguir. Então ouça o que eu vou dizer a você. A vida exige preço de nós. O Senhor pagou o alto preço pela nossa vida e pela nossa salvação, mas se nós quisermos alcançar tudo em Deus, há um preço a ser pago. Ainda que Deus tenha graça, ainda que Deus tenha misericórdia, nós precisamos nos levantar, crer, acreditar, lutar. A Bíblia fala sobre luta espiritual, a Bíblia fala sobre a necessidade de transformação, de mudança. A Bíblia nos ensina que para viver e alcançar o melhor de Deus, eu preciso querer. A palavra do Senhor diz que se nós quisermos, se houver dentro de nós a vontade, Deus nos dará o melhor dessa terra. A arma do inimigo é roubar de nós a vontade de querer aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Terceiro, quando eu não vejo mais sentido na minha luta. Oh, meu irmão, às vezes nós perdemos a vontade de lutar. Às vezes nós ainda sentimos até que podemos lutar, mas nós não vemos mais sentido naquilo que nós estamos vivendo. Não vemos mais sentido em passar por essa luta, enfrentar essa situação. Muitos pais abandonaram os filhos no meio da caminhada porque ele não viu mais sentido de caminhar ao lado do filho. Muitas pessoas abriram mão dos seus sonhos porque elas não viram mais sentido naquilo que estavam sonhando. Eles até tinham força, mas perderam o sentido daquilo. Muitas pessoas naufragaram na fé. Muitas pessoas abriram mão da sua fé. Muitas pessoas viraram as costas a Deus, porque não viram mais sentido em servi-lo, em andar com Ele, em se aproximar de Deus. Muitas pessoas erraram o seu caminho na vida natural, porque eles não viram mais sentido na sua família, no seu relacionamento conjugal, não viram mais sentido no preço que estavam pagando por aquilo que estavam vivendo. Muitas pessoas se entregaram aos vícios, muitas pessoas se entregaram aos erros da vida, porque eles não viram sentido em permanecer sóbrios, fortes. São pessoas que abriram mão daquilo que sonharam e acreditaram. Quando Neemias faz essa oração, Neemias diz: Senhor, eles estão nos atemorizando para que as nossas mãos larguem a obra. E ele termina dizendo uma das coisas mais fortes da Bíblia. Ele termina dizendo: Senhor, fortalece as nossas mãos. Talvez o que você precisa, meu irmão, é de força, porque às vezes é difícil sair andando e chorando enquanto semeia, mas é necessário. Muitas vezes é preciso continuar com a mão no arado sem olhar para trás. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás, porque ela não teve a determinação de seguir, de continuar. Chegou no meio do caminho, perdeu o sentido, a caminhada, a força, a fé, a palavra de Deus, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muitas vezes na vida o que nós precisamos é que o Senhor fortaleça as nossas mãos, porque o nosso sonho tem sentido, a nossa obra vem da vontade do Senhor e Deus vai nos dar força para chegar ao final da nossa caminhada. Só que o medo de não conseguir, a falta de vontade de lutar, de insistir, e a falta de sentido na vida tira de nós a força que o Senhor nos deu. Por isso Neemias orou e disse: Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu não vou largar a obra, eu não vou desistir, eu vou alcançar. Deus tem uma palavra de milagre para você, e Deus quer fortalecer suas mãos
para que você atinja aquilo que Deus e o Senhor têm para você. Se você pode orar junto comigo, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de autoridade, Deus de milagres, Espírito Santo de Deus, fortalece agora as mãos deste homem, dessa mulher, essa pessoa que desistiu da luta do seu lar, da sua família, essa pessoa que tem perdido o sentido da guerra, porque ele não vê mais sentido em viver, em lutar, em ser honesto, em dizimar. Ele não vê mais sentido muitas vezes em orar, em ir à igreja. Senhor Jesus, essa pessoa que tem sido vencido pela falta de vontade de guerrear, de enfrentar as pressões da vida. Essa pessoa, Senhor Jesus, que tem estado distante dos seus sonhos e tem medo de não conseguir, fortalece nessa manhã, para que ele tenha o poder e a autoridade de Deus para conquistar e para vencer. Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu sou o Bispo Ciro, da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Anápolis fica em Goiás, região metropolitana de Goiânia. E eu quero convidar você hoje à noite, às 8 horas da noite, culto de cura e de libertação. Eu vou estar orando, ministrando a palavra de Deus. Todos aqueles que vierem à igreja, eu vou orar pessoalmente, vou ministrar do poder de Deus sobre a sua vida. E eu quero convidar você, às 8 horas da noite, Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, Goiás, Igreja Palavra Revelada. Você é meu convidado. Quero convidar você também, porque às 10 da manhã, de 10 às 11 da manhã, eu estarei no www.apalavrarevelada.com com o programa Fazendo Bem, onde eu ministro a palavra de Deus, dou a minha opinião sobre o que acontece no país e no mundo. É um momento de fé, de intercessão. Você pode fazer o seu pedido de oração de 10 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, www.apalavrarevelada.com. Sintonize, vamos estar juntos ainda nessa manhã para receber muito de Deus e da sua palavra. Obrigado, que Deus te abençoe nessa sexta-feira e te dê um dia de vitória, em nome de Jesus.